corações nessa manhã e eu quero continuar a série de mensagens que nós estamos falando sobre pare de sofrer. Você que não viu as mensagens anteriores, nós temos os cultos desse mês, temos uma playlist ali na internet, estamos falando sobre parar de sofrer. Quem quer parar de sofrer? Se você for sofrer, que você sofra por causa do nome de Jesus. Por causa que você é perseguido por nome dele, quando você for perseguido pelo nome dele, você vai glorificar o nome dele, porque você é digno de sofrer pelo nome dele, amém? Mas se não for por isso, nós estamos aprendendo tudo aquilo que, na nova aliança, tudo aquilo que Deus conquistou para nós, na pessoa de Jesus Cristo, na cruz, na sua morte e depois na sua ressurreição. E por isso eu quero convidar você a abrir na sua Bíblia em Marcos capítulo 11. Marcos 11, nós vamos ler do 20 ao 24. E hoje o título da mensagem é Crer para Receber. Na primeira mensagem nós falamos sobre todas as bênçãos que nós recebemos em Cristo. Na segunda mensagem sobre as bênçãos espirituais. Na terceira mensagem sobre as bênçãos terrestres. E agora a gente precisa de algo muito importante para que a gente possa vivenciar tudo isso que a gente falou nas semanas anteriores, que é a fé. Quem não tem fé aí? Quem não tem fé? Tem alguém aqui que não tem fé? Então quero convidar você a ler comigo Marcos 11, do 20 ao 24. Diz assim: de manhã, ao passarem, virem a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus, e eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que se diz, assim lhe será feito. Portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Espírito Santo, nessa hora, tanto aqui conosco que estamos aqui na tua casa, com aqueles que estão ao vivo também assistindo em casa, ou assistindo depois, onde quer que eles estejam, sabemos que o Senhor foi derramado sobre toda a terra, e é o Senhor que nos ensina todas as coisas, é o Senhor que nos convence, é o Senhor, ó Deus, que nos guia a toda a verdade. Por isso, amado Espírito Santo, vem nos revelar agora, porque carne e sangue não pode revelar, mas o Senhor pode nos revelar essa palavra maravilhosa, para que nós venhamos nos apropriar, para que nós venhamos viver tudo aquilo que o Senhor já preparou em Cristo Jesus. Por isso, vem e revela os nossos corações, nessa hora, nessa manhã, e nesse vídeo, no nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Aqui nesse episódio, Jesus havia passado por uma figueira, e a figueira não tinha figos. E aí então, Jesus amaldiçoou a figueira e falou: figueira, seque. E aí então, depois eles passando ali novamente, Pedro vai olhar, os discípulos vão olhar aquela figueira, e vão ficar espantados com aquilo que aconteceu. Eles já tinham visto Jesus andar sobre as águas, multiplicar os pães e os peixes, já tinham visto a pesca maravilhosa, já tinham visto Jesus fazer todo tipo de milagre, curando cego, surdo, mudo, paralítico, ressuscitando morto. Mas agora Jesus havia amaldiçoado uma simples árvore de figueira, que não era a época de dar fruto. E ali então Jesus amaldiçoou a figueira, e a figueira secou. E aí então Jesus deu um ensino prático para os seus discípulos, para os seus apóstolos, e assim também o Espírito Santo de Deus, que inspirou um dia o evangelista Marcos para escrever essa palavra, que chegou até nós 2000 anos depois, que foi traduzida do grego para o português, e chegou para nós em mais de 24 mil pergaminhos que existem do Novo Testamento da Bíblia. É um livro no mundo, na história da humanidade, que tem o maior número de cópias, que testificam as palavras de Jesus. Não é Jesus escrevendo sobre ele, mas é a palavra de Deus, que chegou até mim e você, para que eu e você possamos parar de sofrer.
temos que parar de sofrer naquilo que Jesus já conquistou por nós na cruz. E o que está faltando para que a gente possa viver tudo aquilo que Deus preparou? O que está faltando? Será que Deus quer que eu sofra? Será que Deus quer que eu sofra naquilo que Jesus já sofreu? Jesus já levou toda a maldição na cruz. Jesus tomou sobre si o castigo que nos traz a paz. Jesus tomou sobre si a nossa enfermidade, o nosso pecado, a nossa angústia. Jesus tomou sobre si, se fez pobre, para que a gente pudesse prosperar. Tudo isso Ele sofreu, por mim e por você, para que você não tenhamos que viver isso. Mas, no entanto, nós sofremos, porque nós não conhecemos a Deus. O meu povo perece, é destruído por falta de conhecimento. Mas a palavra de Deus está aqui, o Espírito da verdade está aqui, para que nós venhamos vivenciar tudo aquilo que Deus já preparou. E por isso que nós vimos que Deus já nos abençoou lá em Efésios 1:3, com todas as sortes de bênçãos espirituais das regiões celestiais de Cristo. Nós vimos a semana passada em 2 Pedro 1:3, que Deus já preparou pelo seu divino poder todas as coisas que não são necessárias para a nossa vida e para a nossa piedade. Deus já nos deu todas essas coisas. E por que nós não vivemos? A minha esposa chega para mim, então por que nós não vivemos? Ela fala assim, então por que nós já não vivemos se Deus já nos abençoou? E eu falo assim, o problema não está com Deus. Ouça nessa manhã, o problema não está em Deus. O problema não está em Deus. Deus já fez. Deus é todo poderoso. Você crê que Deus é todo poderoso, sim ou não? Então, por isso que Jesus começa nos ensinando. E começa dizendo, no versículo de número 22, ele diz para Pedro, tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. O que ele está dizendo? Mas no grego não tem o em. Tenha fé em Deus, em grego não tem o em. Está assim, ó. Tenham fé em Deus. A palavra no grego está no genitivo, que significa, que é derivado, que a melhor tradução poderia ser tenha fé de Deus. Ou seja, uma fé derivada em Deus. Uma fé que a gente sabe que, será que há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus fazer? Existe algo difícil para Deus? Se Ele se descreve como todo-poderoso, como onipotente, ou seja, que tem todo o poder? Quando aquele pai daquele menino falou, Senhor, seus discípulos não puderam expulsar o demônio do meu filho, o Senhor pode fazer alguma coisa? Ele falou, sim, pode. Tudo é possível ao que crer. Então Jesus está nos ensinando a primeira coisa, que a gente tem que ter fé em Deus. E como que veio a fé? Eu quero dizer para você que a fé não veio de você mesmo. A fé não veio de você, porque a fé veio por ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Um dia você ouviu a palavra de Deus e você creu. Aquele que creu, o que ele faz? Ele confessa com a boca e crê com o coração que Jesus Cristo ressuscitou entre os mortos. A palavra está perto de ti para quê? Para que você ouça, para que você creia e seja salvo. E todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Não foi isso que aconteceu? Então a Bíblia diz lá em Romanos 12:3, que por isso, pela graça que nos foi dada, digo a vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Deus deu uma medida de fé para todos nós, quando nós ouvimos a palavra. Quando nós ouvimos a palavra e cremos, nós somos salvos, e a gente é salvo pela graça mediante a fé. Então alguma fé você tem, sim ou não? Por isso que Jesus falou, você precisa ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. É o menor grão que existia naquele tempo ali na Palestina. Só que no entanto se torna uma árvore gigante, de 5 metros de altura. Porque Jesus está dizendo para nós, você tem que ter a fé de Deus. Qual que é a fé de Deus? Que é baseada em Deus e que a gente sabe que é tudo possível através do nome de Jesus, daquilo que Jesus fez, amém? A gente sabe que não é uma fé na árvore, não é uma confissão positiva, não é algo em si próprio, mas é em Deus através de Jesus, amém? Amém? Mas nós sabemos que também é de Deus. Quando diz de Deus, quer dizer que é como a de Deus. Como que Deus fez todas as coisas?
A Bíblia diz lá em Hebreus 11:3, que pela fé entendemos que o universo foi criado pelo quê? Pela palavra de Deus. De modo que tudo aquilo que se vê foi feito do que é. Tudo aquilo que se vê não foi feito pelo que é, pelo que a gente vê. Ou seja, Deus, ele falou, haja luz e houve luz. Olha a fé de Deus. Deus falou para o nada, haja luz e houve luz. Essa é a fé de Deus. É a fé que chama à existência aquilo que existe mesmo não existindo. Romanos 4,17 diz assim, como está escrito, como eu constituí pai de nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus em que creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se existissem. Essa é a fé de Deus. A fé de Deus é você estar na escuridão, nas trevas, seu sentimento está dizendo contra, presta atenção, seu sentimento está dizendo contra, sua emoção está dizendo contra, a sua mente está dizendo contra, presta atenção, tudo está contra, a circunstância está contra, mas a fé não é pegada nisso, a fé é pegada em Deus, naquilo que Jesus já fez, e aí então ela diz para a circunstância do impossível, já foi feito, e é possível em Deus. É dizer para o escuro, está claro. Você está olhando com os olhos naturais, está escuro. Mas você fecha os olhos e nos seus olhos espirituais você diz, está claro. Não porque eu sinta, não porque a circunstância é favorável, mas porque eu creio em Deus. Eu creio nesse Deus de milagre. Eu creio porque a natureza de Deus é espiritual, ou seja, a natureza de Deus é o sobrenatural. O sobrenatural é o normal para Deus. O milagre é o normal para Deus. Para nós parece algo impossível, mas para Ele Ele diz, não é nada difícil para mim. Então a primeira coisa que você tem que entender é que, preste atenção, você tem que ter fé de Deus. Ou seja, baseada em Deus, através de Jesus, amém? Amém? Que você já tem. Se você é salvo, você já tem. Você só não tem se você não é salvo. E por isso eu quero convidar uma pessoa, porque a gente vai fazer. O Espírito Santo me deu uma direção de como pregar essa palavra. E eu vou convidar, vou pedir para o Thiago tirar aqui o púlpito para mim. E a gente vai colocando uma cadeira e vai sentar uma pessoa aqui. Então, o primeiro nível e o segundo nível. Eu quero convidar 2 voluntários para sentar aqui no púlpito. 2 pessoas, por favor. Pegar uma cadeira e sentar aqui no púlpito. Tira isso aqui para mim, por favor, Deus. 2 pessoas. Vamos começar com 2 pessoas. Então, olha só. A palavra de Deus está falando, está confrontando o seu coração, porque a palavra de Deus assim, está confrontando bem o seu. E a Bíblia diz que a gente não pode ter um coração incrédulo, porque o coração incrédulo, está escrito lá em Hebreus, é perverso, porque perverteu a natureza de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu vou pedir então, ó, pede para alguém puxar esse teclado para trás, e a gente coloca as cadeiras aqui atrás. Quem pode vir sentar aqui? 2 pessoas não vai fazer nada, só vai ficar sentado e segurar o papel para mim. Se ninguém vier, eu vou ter que chamar. Amém. A Zéza vai vir por livre e espontânea pressão. Pega a primeira página para você. A Zéza pegou logo a primeira. Senta lá, Zéza. Fê, você fica lá para mim no telão, que daí você vai dando um feedback pro pessoal. Obrigado, Fê. A Fê, ela quer participar, mas ela está ajudando ali no computador. Juninho, senta aqui, ó. Olha só. O primeiro estágio é quem não tem fé. Quem não tem fé não é salvo. Ouviu a palavra de Deus e renunciou, não quero acreditar em Jesus. Você acredita em Jesus? Você quer que Ele ressuscitou dentre os mortos? Sim ou não? Então você já pulou para o próximo estágio. Quem tem fé é salvo. Você tem fé. A primeira coisa que você precisa entender para não sofrer é que você tem que ter fé. Você tem fé. Se você não tem fé, você não é salvo. Tem alguém que não é salvo aqui? Tem alguém que não crê em Jesus? Tem alguém aí na internet que está nos acompanhando? Coloca para Fernando. Não tenho fé. Não creio. Coloca lá, não creio. Se você não crê, então você está aqui. Então se você não está aqui, você subiu um degrau, você está aqui. Amém. Então a gente vai para o terceiro nível agora.
que é a segunda parte da mensagem. Subiu tudo. Amém. Então aqui quem está nesse estágio já tem fé no coração. Como que a gente foi salvo? Como que a Bíblia diz? Jesus falou, tem de fé em Deus. E eu lhes asseguro que se alguém disser ao monte, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar do seu coração, mas crê que acontecerá o que se diz, assim lhe será feito. Presta atenção. A boca fala do que está cheio o coração. Você ouviu a palavra de Deus e você confessou Jesus com a boca. E você creu no coração que ele ressuscitou. Então a boca falou do que o coração estava e está cheio. Você creu e ponto final. Está no passado. Você creu e acabou. Você tem fé. Amém? Amém. Então olha só. Você confessou, você creu. Logo, preste atenção. A circunstância ela vai dizer sempre contra. Mas aí Jesus vai dizer, a fé fala do que está no coração. Então ele fala assim, olha, se você disser ao monte, presta atenção, a boca fala, então você pega isso que está contra você, aquilo que está fazendo você sofrer, o que você vai dizer para isso? Vai embora, lança-te no mar, e o que vai acontecer? E se você não duvidar no seu coração, porque você crê, você é salvo, você crê, certo? Amém, você crê aonde? No coração. E aí o que vai acontecer? Jesus diz, mas crer que acontecerá o que se diz, assim lhe será feito. A segunda parte é que você creu. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:13, eu criei, por isso falei. Você creu? Você creu? Você falou. Porque a boca vai confessar. Sabe o que significa confessar? Concordar, liberar, aceitar, se sujeitar. Quando a mesma palavra no grego para confessar pecado é a mesma palavra para confessar Jesus. E ela significa o que? Eu concordar. Na verdade, a gente que está em Cristo Jesus, a gente já recebeu perdão. Eu não confesso o pecado para receber o perdão, porque a gente já recebeu o perdão. Está lá em Efésios 1, na segunda mensagem que a gente falou. A gente já recebeu o perdão dos pecados, a remissão dos pecados, certo? Eu só confesso e coloco a minha fé em ação para que eu seja purificado desse pecado que eu cometi. Amém? Se nós confessarmos o nosso pecado, ele é justo para nos perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. Amém? Da mesma forma, a gente também usa o confessar quando a gente confessou o Senhor Jesus. E quando a gente confessa, a gente concorda com Deus. A gente dá uma oportunidade para Deus agir naquilo que Ele já fez. Ele já fez. Então a parte que não está funcionando sou eu e você. Por quê? Porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Porque a gente acha na religião que a gente vai ter que conquistar isso orando muito, jejuando muito. E o jejum e a oração não é para isso. O jejum e a oração não é para mudar Deus. Imagine que minha filha tivesse que jejuar e orar para eu dar comida para ela. Imagina que as minhas duas filhas, a Vitória e a Ana Clara, têm 5 e 2 anos. Elas têm que jejuar e orar para ganhar presente de dia das crianças. Eu seria um bom pai? Não, elas estão sendo tão malvadas, César, que eu vou aplicar na elas o coronavírus, porque elas estão merecendo, porque elas fazem muita coisa errada. O que vocês acham? Sou um bom pai? O que aconteceria comigo se eu fizesse isso? Eu perderia a guarda dos meus filhos. Sim, e a gente acha a mesma coisa de Deus. Que Deus que você conhece? Lembra que eu falei? Há várias semanas atrás a gente começou, Deus está trabalhando no nosso coração, que Deus é bom, é sempre bom. Então Deus não trabalha assim. Deus não trabalha assim. Essa é a mente religiosa. Então Jesus já conquistou para nós na cruz. Nós jejuamos e oramos para mudar o nosso coração incrédulo. Não para mudar Deus, porque Deus é imutável. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele diz, eu, Senhor, lá em Malaquias 3:6, eu sou o Senhor Deus que não mudo. Por isso vocês não são consumidos. Então a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E a palavra de Deus
é firme e verdadeiro. Então está dizendo, você só tem que dizer daquilo que você já crê. Então vou contar duas histórias para você. Lembra do centurião romano? A gente não precisa de uma oração por milagre. Presta atenção no que eu estou te dizendo. A gente não precisa de uma oração por milagre. E isso está confrontando a sua mente religiosa. Mas Deus confronta primeiro a nossa mente para poder mudar o nosso coração. A gente não precisa de uma oração para viver o milagre. Porque o centurião romano chegou até Jesus. Na verdade ele nem foi até Jesus porque ele não se achou digno. E ele falou, Jesus, lança apenas uma palavra e meu servo será curado. E você não vai ver no texto de Mateus, no texto de Lucas, Jesus não faz oração. Jesus vai dizer no versículo 13 de Mateus, em Mateus 8,13, vá, e seja feito conforme você querer. Porque Deus nos deu fé, presta atenção. Mas o próximo nível é colocar a fé em ação. Fé, presta atenção, fé é o substantivo. No grego também está lá o substantivo, que é pistis. Mas eu e você, para que a gente vivencie a fé que Deus já nos deu, nós precisamos colocar isso na ação. E quando a gente coloca em ação, vira verbo. E aí muda de fé para crer. Para pistel no grego, que é crer. Creio. Você crê? Então você vai chegar no terceiro. Olha aqui, ó. Dani, pega o 3 aqui, senta aqui por favor. Aquilo que Jesus já disse. Centurião romano sabia que ele precisava de uma fé em Deus, ele tinha uma fé em Deus e em Jesus. E aí então, olha só, Jesus nem fez oração. Ele falou, vai, seja feito conforme a sua fé. Porque ele se baseou na promessa de Deus, na graça de Deus que é Jesus Cristo. Não há nada impossível para Deus em Jesus Cristo. Amém? Você tem que se apoderar daquilo que Deus já fez. Daquilo que Deus faz. Amém? Então ele saiu e o seu servo foi imediatamente curado. Da mesma forma, qualquer mulher cananeia, sírio-fenícia, que chegou até Jesus pedindo para que curasse sua filha que estava terrivelmente endemoniada em casa. Jesus não respondeu nada para ela. Depois os discípulos mandaram ele embora. Depois Jesus chamou ela de cachorrinho. Se fosse nos dias de hoje, já tinham processado Jesus por discriminação racial, porque ele era de outra raça que ela. Mas Jesus estava o quê? Colocando, vendo qual que era a fé que ela tinha no coração, porque precisava de uma grande fé para que a sua filha fosse curada. Amém? E aí Jesus falou assim, mulher, grande é a sua fé, em Mateus 15, 28, que seja feito conforme você quer. Jesus não fez nenhuma oração. E nas duas ocasiões, Jesus não fez nenhuma oração. Como que ele agiu? Através da fé das pessoas que, olha só, que já tem fé para ser salva e que vai ter fé na graça, na promessa que Deus já fez para nós. Mas, olha só, aquela mulher, ela tinha algo no coração dela. Ela tinha um desejo. Você tem que desejar muito. Quando a Bíblia diz assim, ó, no versículo, muita coisa para eu segurar ao mesmo tempo. Portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Aqui no grego está escrito pedir e orar, no original. E a palavra pedir, no grego, ela significa, sabe o quê? Desejar. Aquela mulher, ela desejou muito que a sua filha mudasse. Aquele centurião desejou muito que o seu servo também fosse curado. Assim, eu e você, quando a gente crê de verdade, a gente deseja aquilo muito. E aí então a gente vai buscar isso com todas as forças e não vai desistir. Lá em João 6,11, quando Jesus multiplicou pães e peixes, a Bíblia diz que, olha só, então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. O que está dizendo aqui o texto bíblico? Está dizendo que as pessoas, teve gente lá na multiplicação dos pães e peixes, que comeu só um pedaço de pão, só um pãozinho, fala, ai, é muito, se eu pegar muito de Jesus, vai faltar para os outros. Teve gente que já estava morrendo de fome, talvez como eu e o Juninho,
e que comeu até passar mal. Acho que o Thiago também. Come até passar mal. A Dani olha para mim, meu pai fala, então, come mais devagar, menino. Deixa eu comer, eu falo para eles. Deixa eu comer, deixa eu ser feliz. Se eu estivesse lá, eu ia comer até espancar. Mas teve outros, irmãos, que talvez foi mais audacioso. Ele falou assim, não, vou comer, passou mal, põe nos bolsos, levou para casa, levou para vender, levou para dar para os outros, guardou para a noite, falou, não, pão e peixe de graça, está doido. Mas quanto que eles pegaram? Tanto quanto eles desejaram, tanto quanto a fé deles estava manifesta. Então, quanto que você deseja isso? Você não pode desistir. Está tudo dizendo não para você? Está tudo dizendo não? Mas Deus já disse sim, porque Ele é o sim e o amém. Em Cristo já é o sim e o amém. Então você tem que olhar para a graça de Deus, para aquilo que Jesus já conquistou. Você está aparecendo na câmera, se alguém puder olhar. A promessa de Deus é se basear nisso, naquilo que Deus já fez. Deus já fez. Amém? Olha o que está escrito em 1 João 5,14. Essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa, de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. E sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos. Sabemos que temos o que dele pedimos. A palavra pedir é desejar ali no original. Assim como está escrito em Tiago 4, 2 e 3. Vocês cobiçam coisas e não têm, matam inveja, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazem guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem porque vocês pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Então, não basta só eu pedir e desejar. Se a minha intenção for errada, se for até uma coisa certa, de acordo com a palavra, mas a intenção for ruim, na oração eu tenho, e no jejum eu tenho que fazer o quê? Mudar isso no meu coração. Porque às vezes o que eu quero é uma coisa boa, mas tem uma intenção ruim. Por exemplo, eu quero pregar para multidões. Para quê? Porque eu quero aparecer. Então eu quero fazer uma coisa boa sim, mas a intenção ruim. Não, quero pregar para multidões. Para quê? Para alcançar milhares, para que eles conheçam Jesus, para que eles sejam salvos. Então a minha intenção está correta. Então eu tenho que organizar a minha intenção. Porque se eu não organizar a minha intenção, meu desejo, vai falhar. E aí você vai ficar frustrado. Mas se você pede segundo o que já está escrito, e se você tem uma boa intenção por trás, você vai ter como aconteceu com Bartimeu. Como aconteceu lá em Mateus 8, quando chegou um leproso até Jesus e falou, Jesus, se você quiser, eu posso ficar limpo. E Jesus falou, eu quero, seja purificado. E ele foi no mesmo instante. O Bartimeu também disse a Jesus, falou assim, vá, disse Jesus, a sua fé te curou. Por quê? Porque ele queria ser curado. O que você quer para ser curado? Por que Jesus perguntou para o cego o que ele queria? De repente ele queria um cão guia. Se ele tinha fé só para um cão guia, Jesus ia preparar um cão guia. Mas ele falou, não, quero ver. Qual que é a sua fé? Você tem a fé só para ser salvo? Só para ir para o céu? É isso que você vai receber, amém. Glória a Deus, que é a consumação da nossa salvação. Mas não é só no futuro, é agora. Então o terceiro item, crer no coração. E eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que se diz, assim lhe será feito. Portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhe sucederá. Peço para mais uma pessoa sentar ali, e vai pegar o papel aqui para Daniel 4. Mais uma pessoa, pode ser a Amanda? Pode alguém olhar para ver para mim se está aparecendo o 4 ali? Está aparecendo? Amém. Então olha só, você está aqui no primeiro livro, você não é salvo? Tem alguém que não é salvo? Então confesse a Jesus, crê que Ele ressuscitou, você é salvo. Se você fez isso agora, é pela graça de Deus, você já chega aqui, nesse lugar. Você tem fé, você é salvo. Você tem alguma fé? Então a fé, o substantivo, tem que começar a se transformar em verbo, em ação. Então você se baseia na graça e na promessa de Deus, naquilo que Deus já falou. E aí então o que você vai crer, que você vai acontecer, você vai receber. Olha só, as duas palavras usadas no grego. Jesus falou assim, portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creio que já o receberam, e assim lhe sucederá. Uma palavra é ginomai. Ginomai, quando Deus fala assim para nós, que
quando a gente creu, quando a gente ouviu a palavra lá em João 3, a gente nasce de novo, a gente nasce de Deus. Ginomai é você nascer, é você criar algo do nada. Então, quando você tem fé, o que você faz? Você faz aquilo que o Senhor fez no começo. Ele fez a luz do nada. Então, você não pode usar a sua boca para dizer contra. Porque a gente não fala para se comunicar, a gente fala para criar. Essa é a intenção original de falar, é criar. Então você fala, assim Jesus disse, você disse, e assim acontecerá. Por quê? Creio que já o receberam e assim isso sucederá. Mas receber, no grego que é lambano, significa você aceitar, tomar para si, agarrar pela mão. Foi aquilo que o Juninho fez outro dia para mim. Levanta aqui, Juninho, por favor. Põe esse papel aqui. Ó, é brincadeira porque está gravando, senão depois vai pegar preto. Juninho, esse celular é seu. Deus já te deu. Esse cara é esperto. A maioria das pessoas ia ficar assim, fica pedindo pelo celular. Me dá o celular, por favor. Dá o celular, por favor. Por favor, por favor, por favor. Por favor, Senhor, por favor. Me dá, por favor. Me dá. Começa a chorar. Ajoelho. Jejum. Olha como está magrinho. Ele pegou o celular? Pegou? Não, porque ele está pedindo. E Deus já deu, é só ele pegar. Então pegou. Ó, pega ele de volta, que ele vai dando. Então, quem crê, pega. Quem crê é pegar forte com a mão, segurar e falar, é meu, e ninguém pega. Quando os discípulos pediram para Jesus, aumenta a minha fé, sabe o que Jesus respondeu, César? Em Lucas 17, você sabe o que Jesus respondeu? Ele disse assim, a partir do versículo 6. Se vocês tiverem a fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira, arranca-te e planta-te no mar, e ela lhes obedecerá. Qual de vocês, que tem um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, e lhe dirá quando ele chegar do campo, vem agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepara o meu jantar, apronta-te e sirva-me, enquanto come e bebo, depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim vocês, quando tiverem feito tudo o que lhe foi ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. O que Jesus está dizendo? Como que funciona a fé? O seu sentimento vai dizer contra, a situação vai dizer contra, a emoção vai dizer contra, tudo vai dizer contra, mas você sabe que é promessa de Deus, então você se agarra com essa promessa, você fala, é meu e acabou, e assim eu declaro, eu profetizo, e assim eu creio e acabou. Está escrito e acabou. É isso que Jesus está dizendo. Você quer aumentar a sua fé? Só faça o que está escrito, só faça o que foi lhe mandado, e aí então você vai transformar o crer, o verbo, o substantivo fé, no verbo crer, e você vai receber. Amém? Então, como que você vai receber? Você tem que escolher. Você tem que decidir crer. Porque crer não é sentimento. Presta atenção. Crer é uma escolha. Não crer também é uma escolha. Você pode estar aqui nesse lugar. Você é salvo, maravilha. Você vai para o céu, glória a Deus. E aí você vai continuar a ter uma vida de sofrimento. Ou você pode ter uma luta, uma vida de luta na fé. Como disse o apóstolo Paulo, eu combati um bom combate, guardei a fé. Passou por momentos ruins, sim ou não? Sim, foi morto por causa do nome de Jesus. Provavelmente foi decapitado. Cortaram a cabeça dele por causa do nome de Jesus. E passou provações. Então, Deus está dizendo que a gente não vai passar por problemas, por dificuldades. Nós vamos passar. Mas o que não vai nos fazer vencer no mundo? A fé. Só que a fé tem que ser colocada, transformada em verbo crer. E aí eu vou perceber. Então eu quero orar com você. Quero orar com você que não está crendo. Você sabe o que impede o seu milagre? O que impede o seu milagre? Você fala assim, não, eu não sou digno. Então nós estamos menosprezando o que Jesus fez na cruz. Porque a gente não é digno. Graça é favor imerecido. Então se você não é digno, então que bom, você tem humildade. Mas
E se você não receber, você está fazendo com que o sacrifício de Jesus seja inútil. E se eu decido, não, eu quero ficar com essa dor, eu vou ficar com essa dor. Eu quero ficar com a dor. Você está tocando na glória de Deus. Por que você está tocando na glória de Deus? Porque Jesus sofreu toda a dor na cruz. Você quer tocar na glória de Deus? Ele sofreu a dor porque você não tem que sofrer dor. Ele tomou o teu pecado porque você não tem que mais pecar e sofrer a consequência do pecado. Tudo isso ele sofreu por mim e por você. Então eu ter autopiedade, então achar que não mereço, ou achar que através de muito jejum, muita oração, lembra? Muito jejum, muita oração vai mudar o nosso coração. Então eu quero orar por você, você que está aqui, e você que está em casa. O que você está precisando? Pense agora, você tem fé, certo? Você tem fé sim ou não? Sim, você tem muita fé, não precisa de muita, você precisa só de um grão. Você tem essa fé de ser salvo? Então é o grão que você tem, amém? O que é que você está passando, que você está sofrendo? Jesus já conquistou isso na cruz? Já é promessa de Deus que Jesus já fez? Sim ou não? Sim, então o que está faltando? Deus não quer te dar? Deus é um Deus mau? Ele está segurando lá a sua bênção? Não, eu vou segurar mais um pouquinho, só para ele. Não. Onde está o erro? Em nós. Então agora você vai orar comigo. Eu vou orar com você. Pai, em nome de Jesus, aqui estão essas vidas amadas e queridas, que o Senhor pagou um alto preço na cruz. Eles já são teus filhos e tuas filhas. E aqueles que não são, estão confessando agora o Senhor Jesus com a boca, porque creram no coração que Jesus ressuscitou, o Espírito Santo confirma na vida deles, e agora eles são salvos. Então, Senhor, já estamos no segundo estágio, que nós temos fé. E se temos fé, Senhor, nós nos baseamos agora na promessa em Jesus Cristo, na graça de Deus, e agora nós queremos crer para receber. Nós cremos. E agora, Senhor, então, cada um está se colocando diante de Ti e confessando aquilo que pede receber o milagre. Talvez essa pessoa está dizendo, eu não mereço, mas ela diz, na graça de Cristo agora, eu sei que eu mereço em Cristo Jesus. Talvez essa pessoa está dizendo assim, mas isso não é para mim, meu pai foi assim, minha mãe foi assim, eu tenho que pagar pelos meus pecados. Não, mas o Senhor já pagou por todo o pecado na cruz, o Senhor já quebrou toda a maldição. Então eu oro junto com essa pessoa agora. Ela não precisa sentir, ela não precisa ver, ela sabe que o Senhor está trabalhando, que o Senhor continua trabalhando, e agora quer receber, quer agarrar essa bênção e nunca mais soltar. E assim eu oro por esse perdão. Eu oro por essa pessoa que não consegue perdoar, mas que recebe agora o perdão do Senhor, e por receber o perdão do Senhor que é maior, ela perdoa. Eu oro por essa pessoa, Senhor, que está angustiada, que está perdida, que não vê, ó Deus, não tem esperança, porque não vê nenhum trabalho para ela, como ela sobreviver. Eu sei que o Senhor já abriu uma porta para ela, coloca confiança no Senhor. Eu oro, Senhor, por essa pessoa que está enferma, que está doente há anos, enferma na alma, enferma no corpo, e ela crê agora que Jesus já levou todo o mal na cruz, e que ela é curada, e que ela é livre, no poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro junto com cada filho e filha que recebe dessa graça, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus é bom ou não é? Deus é bom ou não é? O que você faz na sua oração? Você agradece. Agradeça. Se você ainda não viu manifestado em você, você estava com a dor e ainda não viu manifestado, agradeça. Porque com isso você vai convencendo o seu coração, até que ele creia, até que seja liberado, como Jesus fez com aquela mulher. Mas você que já recebeu, agora você venceu nessa área. E agora você pode aplicar em outras áreas da sua vida. Porque Deus não quer que você continue sofrendo. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus, eu louvo o nome de Deus pela vida dos nossos participantes aqui na frente. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Ih, mas a palma foi fraca. Vamos bater palmas.
Deus seja louvado pelos nossos irmãos e irmãs. Obrigado por terem participado conosco.